Tudo bom, galera? Então vamos lá, vou fazer um vídeo para vocês aqui da resolução daqueles exercícios de ciclo que foi passado para a semana passada. Então aqui, primeiro exemplo A, que se eu não me engano é o mesmo que está lá no questionário. Então eu vejo primeiro a quantidade de carbonos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Da nomenclatura, a primeira coisa é o prefixo, ou seja, qual que é o início do nome para 5 carbonos, qual que é esse prefixo. Então, 5 carbonos, o prefixo é pente. Ok. A segunda coisa que a gente vai analisar vai ser as ligações. Se tiver somente ligações simples, que é esse caso, é a palavra an. E como a gente está trabalhando com hidrocarboneto, que é somente carbono e hidrogênio, a finalização é O. Então o nome desse composto é pentano. Próximo exemplo. A ideia é a mesma, eu tenho que contar a quantidade de carbonos. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, o prefixo é pente. Agora a segunda coisa a ser analisada são as ligações. No caso aqui eu tenho ligações duplas. Então quando eu tenho ligações duplas eu preciso numerar em qual carbono que está essa ligação dupla. Então eu posso numerar o carbono nesse sentido ou nesse sentido. Então vamos numerar nesse sentido para ver como fica. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se eu fizer no sentido contrário, vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. A nomenclatura diz que eu tenho que pegar o menor número entre as ligações de carbono. Então, se eu considerar o início por aqui, o carbono que tem a dupla ligação está entre o 3 e o 4, menor número 3. Se eu pegar nesse sentido, a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Então, o menor número aqui, 2. É onde eu vou colocar na nomenclatura. Então, pente por ser 5 carbonos. 2, o menor número entre os dois carbonos que carrega a ligação dupla. Porque se trata de uma dupla ligação. E finalização O, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então ficaria pente 2-eno o nome desse composto. Agora nesse caso, a gente já tem um composto que além da cadeia principal, ele também tem a ramificação. Então eu vou primeiro identificar onde está minha cadeia principal dentro do composto. E fora da cadeia principal, o que sobrar disso é ramificação. Então a cadeia principal ela pode estar aqui na parte linear, desde que contenha a maior quantidade de carbonos, ou ela pode não estar nessa parte linear. Então a gente vai ter que contar carbono por carbono. Na linear aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Existe alguma outra opção? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tem essa possibilidade. Só que eu tenho que analisar a cadeia principal, onde fica os radicais mais simples possíveis. Se eu escolher essa ramificação aqui, vou fazer de lápis aqui para vocês verem. Se eu escolher isso daqui, ó, como cadeia principal, essa daqui seria a minha ramificação. Isso daqui seria um isopropil. Agora, se eu escolher essa cadeia aqui como a principal, eu também tenho 6 carbonos na cadeia e sobraram 2 ramificações mais simples. Então a nomenclatura deve ser dada a partir dessa cadeia principal. Então, funciona da mesma maneira que a gente já viu. Cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que quando eu tenho radical, no caso aqui é um etil, e aqui é um metil, primeira coisa eu tenho que numerar
onde está, qual carbono que está ligado a essa ramificação etil e qual carbono que está ligado à ramificação metil. Então, a primeira coisa aqui, eu vou numerar o carbono. Posso numerar por qualquer um dos dois lados? Posso, desde que o menor número fique mais próximo da ramificação. Então, se eu começar por aqui, ele está mais distante da primeira ramificação. Então, eu tenho que começar por esse lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, ó, no carbono 2, eu tenho metil. E no carbono 3, eu tenho o etil. Por questão de ordem alfabética, eu começo pelo etil. Não teria problema nenhum quem começar pelo metil, mas por uma questão de ordem alfabética. Então, eu vou colocar primeiro o número do carbono. Então, número 3. O que eu tenho no carbono 3? Eu tenho um radical etil. Tracinho. No carbono 2, eu tenho um radical metil. Beleza. Agora daqui para frente eu vou colocar o nome da minha cadeia principal. Bom, cadeia principal tem 6 carbonos. Prefixo para 6 carbonos, X. As ligações na cadeia principal são somente ligações simples. Ligação simples, infixo AN. Só tem o carbono e hidrogênio, ou seja, hidrocarboneto, finalização O. Nome do composto, 3-etil, 2-metil, hexano. Se alguém colocou dessa maneira assim também, não tem problema. 2-metil, 3-etil, hexano, também não tem problema, eu vou considerar como certo. Agora tem um outro detalhe, quando eu tenho duplas ou triplas ligações e também tem a ramificação. Funciona da mesma maneira, tem que analisar onde está a cadeia principal, porém, a regra é que a insaturação, ou seja, duplas ou triplas ligações, não fiquem de fora da cadeia principal. Então, esses 2 carbonos têm que estar dentro da cadeia principal. Então, carbono 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Então, qualquer uma das duas para mim aqui vai ser a cadeia principal. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Então, essa é a minha cadeia principal. O que sobrou da cadeia principal? Ramificação. O nome dessa ramificação? Metil. Agora, a gente vai numerar os carbonos na cadeia principal. Tem que ser o mais próximo agora, não da ramificação, mas sim, a prioridade agora é a dupla ligação. Então, não posso numerar por esse lado. Tem que numerar por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, eu sei que no carbono